Recentemente, um número gigantesco de pessoas está pregando na internet que você deve simplificar os seus investimentos o máximo possível e que isso, inclusive, não só vai te ajudar porque vai sobrar mais tempo para você na sua vida, mas como também irá aumentar a sua rentabilidade da carteira. Eu já, inclusive, falei sobre isso e a gente começou uma série de gravações aqui de vídeos no canal sobre ETFs, que nada mais é do que Exchange Traded Funds, ou seja, fundos negociados na bolsa. E eles funcionam como se fossem meras cascas que envoltam um produto. Inclusive, a gente já falou sobre vários ETFs aqui no canal e hoje eu quero discutir com vocês se realmente vale a pena eu montar uma carteira apenas de ETFs. Eu estava vendo um vídeo que um dos seguidores comentou em um dos vídeos de ETF e caí nesse canal aqui dessa moça que, inclusive, parabéns, ela tá ajudando muita gente, então isso que não é crítica a ela, nem ao canal dela, nem nada do tipo. Eu só peguei esse pedacinho aqui do corte dela, justamente para poder iniciar a conversa junto com vocês sobre o pensamento que a maior parte das pessoas que defendem essa tese tem. Eu preciso dele para que eu consiga te explicar o que eu penso e para que você consiga desenvolver e montar a sua própria opinião. Lembra disso, você sempre tem que montar a sua própria opinião. Inclusive, essa moça, ela foi muito honesta e assim, de um grande caráter aparentemente, porque eu não conheço ela pessoalmente, mas ela falou uma coisa no início do vídeo, falou assim, ó, essa estratégia está funcionando para mim, não sei se vai funcionar para você. Como vocês podem ver, eu realmente assim tento manter a minha estratégia de investimentos de uma forma muito simples, mas ela é extremamente efetiva. Eu já fui o tipo de pessoa que fica acompanhando ações individuais, que ficava ali reinvestindo dividendos. Porém, eu ficava com o sentimento de que eu só patinava. Fechava o ano, eu olhava meu rendimento e não estava muito bom. Não estava exatamente como eu esperava. E foi com bastante estudo que eu descobri essa estratégia de investir majoritariamente em ETFs. E foi assim que eu comecei a ter resultados melhores de forma muito efetiva. Sabe aquela regra dos 80-20? Eu gosto muito de aplicar essa regra para tudo na minha vida. E nos investimentos não foi diferente. E essa regra, né, dos 80-20 significa você focar 20% das suas decisões que vão te trazer 80% de retorno no longo prazo. Então, ao invés de eu ficar perdendo tempo tentando analisar dezenas de ações, acompanhando notícias de mercado, surtando cada vez que algum presidente faz alguma desgraça, tentando adivinhar qual que vai ser a próxima empresa que vai se dar bem, eu prefiro simplificar. E para mim, esses 20% significam o seguinte: ter uma estratégia clara e alinhada com os meus objetivos, aportar dinheiro consistentemente, né, todos os meses, escolher ativos diversificados e de baixo custo, como os ETFs. E quando eu foco nesses pontos, eu consigo dedicar menos tempo e menos energia nos investimentos e ainda assim ter resultados sólidos e consistentes. É o que me permite ter uma carteira simples, eficaz, muito diversificada e que verdadeiramente me deixa tranquila. Inclusive, não é só ela, tem muitos e muitos e muitos e muitos canais que inclusive demoniza assim de maneira mais agressiva mesmo contra outras pessoas que estão ensinando você a analisar ação, outras pessoas que estão ensinando você a analisar fundos imobiliários e que na verdade tudo isso é um desperdício de tempo, que na verdade todo mundo só tá querendo te vender curso. Vou deixar um outro corte aqui de uma outra pessoa que inclusive me parece ser o embaixador dos ETFs. Ele realmente gosta muito de ETF, tá? O Nilson. Sigo ele inclusive, assisto os conteúdos dele inclusive. Tá aí, ó. Ai, Nilson, mas e a diversificação? Não é melhor a gente ter, por exemplo, 25% num ETF, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações e 25% em renda fixa? Como falam aí alguns educadores financeiros, não. Ou seja, temos várias pessoas que demonstram várias opiniões acerca de ETFs. E isso não é uma coisa nova. Isso já veio de um livro que eu já mostrei para vocês várias vezes. Inclusive, já falei para você ler esse livro várias e várias vezes aqui no canal, que é O Investidor de Bom Senso. Quem escreveu isso aqui foi o Joe Bogle e não foi qualquer um. Quem que é esse danado desse John Bogle? É o fundador da Vanguard. Se você não sabe o que é a Vanguard, meu querido, digita no Google. Pode pausar o vídeo. Pausa o vídeo, digita no Google para você entender o que é a Vanguard. E olha que interessante, John Bogle era amigão do Warren Buffett e o Warren Buffett tem um comentário na capa e no verso aqui do livro. Vou ler os dois comentários do Warren Buffett, ó. Ao invés de dar ouvidos às falsas promessas de gerentes de investimentos, os investidores, sejam grandes ou pequenos, deveriam ler este livro do John Bogle. Então, se você é um investidor, grande ou pequeno, conselho do Warren Buffett, deveria ler esse livro do John Bogle. Lá atrás, o Warren Buffett fala de novo, se erguerem uma estátua para homenagear a pessoa que mais fez pelos investidores americanos, a escolha definitiva
investidores americanos. Foi bom falar isso aqui, inclusive, tá? A escolha definitiva deve ser John Bogle. Por décadas, o John estimulou o investimento em fundos de índices de custo ultra baixo, famosos ETFs que replicam índices. Ele ajudou milhões de investidores a obter retornos muito melhores. Bogle é um herói para eles e para mim. Não tem como você não ler esse livro. E é daqui que sai a maior parte das teses que você deveria investir apenas em ETFs. E a gente vai desenvolver isso. Porque, como eu disse no título do vídeo, será que dá pra gente criar uma carteira só de ETFs? Será que essa carteira seria vantajosa? Será que ela realmente renderia bastante? Será que ela, inclusive, aumentaria minha rentabilidade comparada com a carteira que eu montasse de ações, fundos imobiliários, renda fixa, cripto, inclusive os próprios ETFs, como uma parte da carteira, investimentos no exterior? Será? Então é pra isso que a gente vai iniciar uma minissérie hoje. Vai ser 3 vídeos. O vídeo de hoje, o vídeo de amanhã e o vídeo de depois da manhã. Vai ser tudo falando sobre isso aqui. Porque aí você não terá mais dúvidas. Você terá fatos. E a partir dos fatos, você toma a sua decisão. Beleza? Inclusive, esse vídeo é realmente muito importante, tá? Ele é realmente muito importante, que isso aqui muda o jogo de muitas pessoas. E para muitas pessoas, esses vídeos talvez não cheguem, porque você deixou de dar o like e se inscrever no canal. Então, inscreve aí. Se você ainda não se inscreveu, agora é o seu momento de inscrever. Eu vou contar até 3, você vai inscrever aí, tá? E dá o like no vídeo, ó. Já tô praticando educação positiva para minha filha. E você deixa o like e se inscreve aí, beleza? Um dos estudos mais utilizados, inclusive por mim, para ir contra gestores de investimentos e falar que você tem que criar sua própria carteira, é este estudo do Spiva. Nossa, eu acabei de lembrar de um outro vídeo. Não vou falar isso não. Esse estudo, preste atenção o que esse estudo faz, ó. Há mais de 20 anos, o nosso renomado estudo Spiva mede a performance de fundos de gestão ativa contra os benchmarks em todo o mundo. O que o Spiva faz? Ele pega um benchmark e ele compara com os gestores de investimento. Quem que ganharia se eu investisse no índice ou se eu entregasse o meu dinheiro para um gestor gerir o meu dinheiro? O que eu ganharia mais? O gestor é um cara profissional, o índice é um robozinho burro que só vai replicar uma regrinha. Por exemplo, eu posso criar um índice que compra só as empresas que têm um ROI maior que 15, uma margem líquida maior que 15, uma dívida líquida sobre EBITDA menor que 3, enfim, eu posso criar qualquer tipo de índice. O índice que a gente vai ver aqui é o índice da S&P, que é Standard & Poor's. Mas não se ligue muito aqui agora ao índice, eu vou te explicar isso depois. O que eu quero te mostrar aqui é sobre quantos fundos de gestores profissionais ganharam do S&P 500, que foi o índice aqui utilizado nos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos, onde o mercado é muito eficiente, apenas 11% dos fundos ganharam do S&P 500, ou seja, tem 89% de fundos perdendo. Ou seja, faria mais sentido investir apenas no S&P 500 através de um ETF. Vamos ver no Canadá? No Canadá isso não muda tanto. 2% só ganhou do S&P, do índice que a Spiva criou. No México, como que é no México? Pô, só 14%. Como que é no Brasil, aqui no Brasil? Só 19% ganha. Como que é no Chile? Olha pra você ver, cara, só 6% ganha. Como que é lá na Europa? Como que é na Europa? Não, na Europa deve ser... Não, só 7% ganha. Como que é no Japão? Vamos ver no Japão? Japão, os caras são genial, né? Mas mesmo assim, só 22% ganha. E aí, o argumento de que você tem que ter só ETF na sua carteira começa a fazer muito sentido, não é verdade? Afinal, pô, se o gestor... Olha só a argumentação. Se os gestores profissionais que tem 1000 telas de computador na frente, um time de 100 pessoas trabalha desde o início do dia até o final do dia, lendo informação de mercado, operando notícia, fazendo todo tipo de negociação, tem as melhores plataformas para operar melhor, mais rápido do que você. Tem muita coisa que só eles conseguem fazer, você não vai conseguir fazer. Se eles não conseguem bater o índice, como é que você vai? Pronto, só faltou colocar o óculosinho preto aqui e jogar pra trás aqui, né? E eu concordo tanto com isso, mas tanto com isso, que a minha carteira do exterior é só ETF. Só que a gente precisa subir um pouquinho o nível, Então, agora eu vou começar a te explicar algumas coisas que vai fazer você abrir os seus olhos. E no final, você vai entender se os ETFs são pra você ou não. Eu já te disse que eu invisto em ETF. Hoje em dia, o ETF mais famoso, que inclusive aquele rapaz que eu te mostrei, eles falam muito desse ETF. Inclusive, eu também já te falei dele e provavelmente ele é o ETF que mais faz sentido você investir depois de um ETF que replica o S&P 500, que é o famoso VT. O VT aqui no Brasil, e aí eu vou te falar do Brasil, mas você pode usar qualquer tipo de ETF americano se você quiser investir lá fora. Eu já te provei por A mais B, através de contas, que faz mais sentido olhando para rentabilidade você investir aqui dentro do Brasil neste vídeo aqui. Já tem essa parte, dentro da série de ETF já tem essa comparação aí, e eu comparo
inclusive depois, se você quiser estudar de verdade e dedicar o seu tempo pra você entender de verdade as coisas, não ficar só no superficial, só na canelinha lá, molhado, né? Te expliquei também sobre ETFs irlandeses, se faz sentido ou não, enfim. Então vou usar aqui o World 11 porque é um ETF que replica o VT. Então o VT você teria que comprar ele lá fora e converter o seu real em dólar, pagar IOF, spread, mandar o seu dinheiro para fora, abrir uma conta, uma corretora lá fora e aí com o seu dólar lá fora você comprar o VT, beleza? O World 11 é mais simples ainda. O World 11 ele compra o VT para você, traz aqui pro Brasil e aí você consegue comprar o VT aqui no Brasil. Ele só vai chamar o World 11, que é diferente. Então você consegue comprar aqui através de real, você não precisa pagar IOF, não precisa pagar spread, você cria uma conta numa corretora aqui no Brasil e aí você investe no World 11 tranquilo. Quando você compra um ETF como o World 11, no que você está investindo? No que você está investindo? E aí esse site chamado ETF.com é um dos melhores sites para você analisar ETFs. Uso bastante e recomendo que você use também ele, é um site gratuito, então você consegue ver, tá? Vou digitar aqui VT, que é o ETF que a gente está estudando. E o VT, ele é um ETF que, assim, te entrega uma diversificação absurda, né? Inclusive, uma das argumentações é que com o ETF você consegue diversificar demais, que comprar 10 ações, 10 fundos imobiliários, comprar uma cripto, comprar um pouco de renda fixa e comprar um pouco de estoques no exterior, isso não é diversificação. Diversificação mesmo é tipo o VT aqui, que aí você diversifica isso numa base global. Concorda que é totalmente diversificado, absurdamente diversificado. Aqui a gente tem inúmeras e inúmeras empresas de todo o planeta. Não é um ETF que replica só algumas ações do Brasil, algumas ações dos Estados Unidos, replica as bolsas globais. Se a gente olha por país, por exemplo, 60% do World 11 está alocado nos Estados Unidos, que é basicamente o SP500 ali, o top 10 ações, inclusive, do World 11 vai ser praticamente americanas, né? A Nvidia, a Microsoft, a Apple, a Amazon, o Meta, a VGO, que é a Broadcom, o Google, a Tesla, enfim. Então aqui você consegue ver que 60% da alocação é nos Estados Unidos, 5% no Japão, 3,5% no Reino Unido, 3% em China, Canadá um pouquinho, e tem vários outros países aqui, ó, você consegue ver todos os países que tem essa exposição. Quando a gente olha para setor, tem 19% de setor financeiro, 17% de tecnologia, tem até 2% aqui de energia mineral, a própria Petrobras está dentro aqui do VT, ou seja, tem empresa pra caramba. E aí, aplicando uma técnica chamada DCA, que é o Dollar Cost Average, que inclusive já te ensinei no canal também, você consegue simplificar assim, ó, de maneira absurda e inclusive talvez até sobrenatural os seus investimentos. Você define uma carteira de ETFs com o mínimo de ETFs possível, que inclusive vai ser o tema do segundo vídeo, por isso que você precisa assistir a minissérie, porque no próximo vídeo eu vou gravar, se eu fosse montar uma carteira só de ETFs, quais ETFs eu teria. E para quem seria esse tipo de carteira, se você se encaixa, você vai conseguir entender no próximo vídeo. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que se você aplica o DCA, se você escolhe um ETF que é eficiente e aplica o DCA, ou seja, a estratégia que você compra frequentemente, consistentemente, todos os meses, de maneira disciplinada, independente do preço, pô, olha a facilidade que é de investir. Todo mês caiu o dinheiro na minha conta, paguei água, paguei luz, paguei o aluguel, paguei a escola dos meus filhos, o que sobrou, os 10% lá que normalmente eu invisto, eu vou lá, compro um ETF na minha carteira, não preciso olhar preço, não preciso ler relatório, não preciso ver como que tá as empresas que estão lá dentro. Afinal, são mais de 1.000 empresas, 2.000, 3.000 empresas, eu não vou conseguir acompanhar mesmo, então eu deixo de acompanhar, confio no índice e o índice vem entregando resultados bons ao longo de algumas décadas e por isso confio e vou continuar fazendo isso até o dia de eu aposentar. Seja bem sincero, não é muito bom isso? Não é muito bom isso? E realmente dá certo, você consegue ter bons rendimentos, mas... E agora começa o vídeo, né? Há uma hora o vídeo tinha que começar, né? Mas, para você que é brasileiro, talvez isso não seja o mais interessante a se fazer. Vou te mostrar alguns fatos. Os ETFs passivos de custo ultra baixo, como diz esse livro, e se você começou a ficar interessado sobre essa estratégia de investimento, você tem que ler esse livro. Tem menos de 200 páginas. Cara, você lê isso aqui em uma semana com o audiobook aqui, ó, junto. Lendo aqui, você anota tudo. Em uma semana você terminou de ler esse livro. Em mercados eficientes, replicar um índice de custo ultra baixo é realmente muito vantajoso, porque você gastar muito tempo para ler vários relatórios, como no mercado como dos Estados Unidos, que tem mais de 2.000 empresas, para você tentar achar uma oportunidade que é explorada por um grande número de pessoas, afinal lá mais de 6 pessoas a cada 10 investem, 67% das pessoas lá investem, diferente do Brasil que é 2%, ou seja, encontrar uma oportunidade lá
é como se você quisesse encontrar uma nota de R$100 jogada na Times Square. É diferente, por exemplo, de você encontrar uma nota de R$10 jogada em uma cidade do interior que não passa ninguém, não é verdade? Lá nos Estados Unidos é os R$100 na Times Square. Aqui no Brasil é o bequinho com os R$10. O Brasil não é um mercado tão eficiente quanto parece. Afinal, a gente passa por oportunidades por mais tempo que a gente gostaria, inclusive. Enquanto tem oportunidade, a gente acumula cota, não é verdade? Enquanto tá descontado, a gente acumula cota. E se a gente fosse investir só em VT e abrir mão por comodidade, porque você não quer realmente se preocupar com isso, de investir em certas empresas, será que a nossa rentabilidade cairia? Vou te mostrar o quanto rendeu o Word 11 desde a sua criação aqui, tá? Então ele surgiu aqui no Brasil em 2021 e de 2021 até 2024 ele entregou esta rentabilidade, 30%. Não é um mau rendimento visto o cenário que estamos. As empresas estão sofrendo, taxa de juros muito alta. E olha só que bonitinho, se a gente usasse só ETFs para montar as nossas caixinhas e o nosso método de alocação, porque a defesa do método de alocação ela não surgiu agora, ela ganhou até prêmio Nobel. O método de alocação influencia sim na sua rentabilidade e na sua volatilidade de carteira. Quando a gente inclui outros ETFs, e aqui eu incluí o ETF do XFIX, que replica o IFIX, tem 111 fundos, que se eu pegar você investindo em ETF do IFIX, o trem vai pegar, meu amigo, porque isso aqui é uma falta de respeito com o seu dinheiro. Peguei um ETF do BOVA11, que é o ETF que replica as ações brasileiras, 92 ações brasileiras, e peguei um ETF que replica a renda fixa brasileira, o IMAB11, replica os tesouros IPCAs do Brasil. E olha só que bonito, cara, a volatilidade foi bem menor do que o VT, foi tão simples quanto investir no VT, e a rentabilidade foi muito parecida. Aqui eu nem vou falar que foi maior, porque realmente foi muito parecida. Foi muito parecida a todas elas. Então perceba, parece-me que daria para eu reduzir a volatilidade da minha carteira, que é esse sobe e desce da carteira, se eu apenas diversificasse em classes de investimento. O VT é o quê? Ações no exterior. Uma forma de eu dolarizar o meu dinheiro. Precisa ter na sua carteira. Quais são as outras caixinhas que eu poderia colocar, Léo? E isso deriva de vários outros estudos. Teoria de Markowitz. Tem o portfólio permanente, que não é nem algo que eu concordo com a teoria dele lá, a montagem de portfólio dele, não concordo com aquele tipo de portfólio, mas existe um portfólio que ele já vem sendo comprovado há muito tempo e que duvidar disso beira a insanidade. Uma coisa é você concordar e por conta própria decidir seguir um outro caminho, mas seguir um outro caminho e justificar que é porque esse está errado, fica um pouco complicado. Neste caso, eu montei um portfólio aqui bem simples, onde você teria 25% do seu patrimônio no exterior, 25% do seu patrimônio em imobiliários, setor imobiliário no Brasil, você poderia ter lá fora também, num ETF que replica os rates, poderia. Você teria 25% do seu dinheiro atrelado a ações brasileiras, você que é brasileiro, né? E 25% do seu portfólio atrelado à renda fixa. Olha que fácil. Você ia ter 4 ETFs só na carteira e sua rentabilidade seria basicamente a mesma do VT, só que com muito menos volatilidade. O VT, ele chegou a uma volatilidade muito grande, menos 27%, enquanto isso, os ETFs brasileiros aqui estavam todos tranquilos lá na faixa dos 5, 6, 7, 8%. E se a gente tivesse uma carteira que só tem ETFs e fosse dividida de maneira igualitária entre esses 4 ETFs, ao invés de ter só o Word 11, por exemplo, a sua carteira, ela funcionaria assim, ó. Ó, perceba, aqui a sua carteira tá negativa, 4% negativo, mas se fosse só o VT, você estaria 23% negativo. Isso é simples e puro, criação de método de alocação. Não aumentei a complexidade. Na verdade, eu tô aumentando o respeito que eu tenho para com você, te ensinando isso aqui. Se no final tá tendo a mesma rentabilidade, o VT aqui te entregou 30%, aqui com essa carteira com 4 ETF. Nossa, aumentou demais a complexidade. Tem que ter só o VT. Não, você vai ter 6% a mais de rentabilidade nesse período. Aqui você terminou com 36% e a volatilidade foi bem menor. Sabe o que é a teoria do Markowitz? É a gente escolher ativos que nos entregam o máximo de rentabilidade com o mínimo de risco possível. Faz sentido você querer render 30% correndo um risco muito maior do que render 36% com menos risco, cara? Sinceramente, faz sentido? Eu não sei em qual lugar, assim, dá pra gente pensar que faz sentido isso. Não faz sentido, na minha opinião, não. E todas as pessoas que me seguem, eu não vou deixar correr esse tipo de risco, que é pura e simplesmente preguiça. E aí a gente entra agora num ponto mais importante ainda. Eu te disse que se você investisse no IFIX, no ETF que replica o IFIX, que é o XFIX11, nós ia dar uma descombinada, não ia? Porque aqui você tem conteúdo gratuito, que você não precisa ficar doido. Ai, meu Deus, tô desesperado.
desesperado para aprender. Nossa, estou tomando tempo da sua vida. Meu Deus do céu, e todo o seu dinheiro está sendo esvaído por Não, é gratuito. Aqui no YouTube você consegue aprender tranquilo, tá? Não cobro nada de você. Na verdade, eu gostaria que você me pagasse com like. Só isso. Mas olha o que eu fiz aqui. Nessa outra simulação, eu coloquei o Word 11. E aí eu falei pra você que faz sentido mesmo a gente manter no exterior ETF. Porque o mercado exterior, em geral, ele é mais eficiente do que o Brasil. Principalmente o SP500, que compõe 60% do Word 11, certo? Então não faz sentido tanto eu escolher lá. Porque lá realmente seria mais perca de tempo. Enquanto o Brasil não é um mercado eficiente, assim como os Estados Unidos, a gente pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro pra gente aposentar uns 5, 10 anos mais rápido, não é verdade? Você acha mesmo que se você tirasse 10, 20, 30 minutos para estudar por dia, não compensaria para poder, inclusive, honrar aquelas 8 horas que você ficou trabalhando durante o dia, os outros 10 minutos, os outros 20 minutos que você vai sentar e estudar quando você chegar do seu trabalho para cuidar do seu dinheiro, é para você honrar aquele dinheiro que você tá suando para ganhar, e com isso você ser premiado com uma aposentadoria 5, 10 anos mais cedo. Você acha que não faz sentido? Bom, existe um estudo muito legal com as jujubinhas, que eu não vou nem perder tempo aqui para te explicar, mas isso é sobre preferência temporal. Eu prefiro gastar 10 minutos agora, isso inclusive mostra a maturidade do seu córtex pré-frontal, que fala que você é humano. Eu prefiro gastar 10 minutos agora para ganhar 10 horas no futuro. 10 horas no futuro vale mais do que 10 minutos agora. Então eu abro mão agora para ganhar. As criancinhas não conseguem abrir mão de uma jujuba para ganhar 10. Elas preferem comer a jujubinha agora, mesmo que as 10 jujubinhas viessem logo depois de 10 minutos. Entende? Preferência temporal. Se você tem preferência temporal e vai gastar um pouquinho mais de tempo, e aí agora a gente começa na parte de preferências, tá? Que a gente vai encerrar esse vídeo aqui de maneira bem categórica e do fundo do coração eu vou te dar minha opinião sincera. Se você gastasse um pouquinho mais de tempo e ao invés de... E aqui eu tô simplificando porque eu não consigo colocar vários ativos aqui, tá? Se a gente conseguisse, ao invés de comprar o XFIX, comprasse 2 fundos imobiliários que você conhece, os maiores, você não precisa nem se preocupar em estudar tanto. São os maiores fundos. HGLG, de logística, que é um fundo de tijolo, e o KNCR, que é um fundo de papel. 2 só, peguei só 2, tá? E dentro aqui do ETF que a gente compraria de BOVA11, que replica as ações brasileiras, como eu já citei várias vezes, o mercado brasileiro não é tão eficiente assim, a gente conseguisse escolher boas empresas. E eu peguei só do setor best, cara. É difícil, cara, porque que não tem complexidade assim, cara. Ah, porque os ETFs vão diminuir sua complexidade. Será que tanta complexidade assim? Qual é a complexidade tamanha? Eu peguei só 4 empresas do setor best. Não tô pegando, nossa, eu descobri essa empresa aqui. Para descobrir essa empresa eu estudei 6 anos e eu tive que fazer muito fluxo de caixa, valuation com fluxo de caixa descontado, tive que descontar valor presente, eu trouxe a fórmula lá de 10 anos de perpetuidade. Não. Só peguei as empresazinhas aqui que você sabe que são boas. Itaú, Sabesp, uma empresa de banco, uma empresa de saneamento, uma empresa de energia, famosa demais, Taesa, e uma empresa de seguro. Só peguei elas. E na renda fixa eu coloquei o dinheiro no CDI só. Vamos ver o que aconteceu? Olha só esse resultado aqui. Não se assuste, tá? Olha só esse resultado aqui. O Word 11, por incrível que pareça, que nem eu esperava isso, tá? Nem eu esperava isso. O Word 11, por incrível que pareça, foi o que entregou a menor rentabilidade. Você ia diminuir a complexidade do seu investimento? Temos alguns pontos a discutir, porque eu não acho que aumenta tanto assim a sua complexidade. Pô, a gente tá falando da sua vida. A gente tá falando de 30 anos que você vai ficar investindo para poder aposentar você e sua família. Nós estamos falando da sua vida, nós não estamos falando de, não, eu vou coar o café no filtro de pano ou no filtro de papel. Ah, eu vou coar no filtro de pano mesmo para não precisar ficar... Não tô aumentando a complexidade da coagem do seu café. Não tô aumentando a complexidade, não. Tô falando da sua vida. Você entendeu a seriedade? Você acha que realmente não faz sentido você estudar 10, 20 minutos por dia? 10, 20 minutos por dia. Você acha que não faz sentido? Você quer gastar só 5 minutos mesmo por mês. É isso. Que é uma escolha. Olha só o que foi o resultado. Todos, até fundo imobiliário que eu esperava que fosse perder agora, até o fundo imobiliário rebentou o Word 11 no meio. E eu não tô falando porque o Word 11 é ruim, não. Porque eu também tenho o Word 11. Ele faz parte da estratégia da carteira. Eu tô falando sobre ter só ele. E eu peguei aqui, infelizmente... O Word 11 existe há pouco tempo, eu peguei ele numa janela de tempo aqui de 4 anos apenas. O estudo ficou ruim. Eu vou deixar a sua mão aí para você fazer outros estudos caso você queira, porque eu peguei o Word 11 e o Word 11 realmente existe só desde 2021. Tá? Então tem como eu olhar para trás. Se quiser pegar o VT e dolarizar tudo, pode fazer também. Aí você vai ter dados mais para trás, tá? E aí eu queria simular aqui a carteira para vocês. E olha só o que apareceu aqui, ó. Você tentou adicionar 8 ativos. O seu plano só permite 5. Eu vou ter que comprar esse negócio aqui para te ensinar. Se isso aqui não merecer um
um like, eu não consigo entender, não. Vamos comprar esse trem aqui. Então pronto, agora foi a simulação aqui. E olha só o que a gente tem aqui agora. Olha a rentabilidade da carteira neste momento. A gente tá aí com a rentabilidade de 95%, 94%, 95%. E no caso do Word 11, na mesma janela, seria 30,75%. Ou seja, cara, será que realmente faz sentido você não seguir um média alocação? E agora eu quero ser bem sincero aqui, eu quero de verdade que você preste atenção. Porque às vezes realmente pra você não faça sentido. E eu vou te explicar pra quem não faz sentido. Pra quem não faz sentido. Você montar uma carteira só de ETF faz sentido pra você, principalmente se for pouquíssimos ETFs. Porque às vezes vai acontecer alguns erros, igual desse membro aqui que eu analisei a carteira dele. Ele era um cara que tinha só ETF lá na carteira. Mas ele tinha uns 15 ETFs. Se você quiser, inclusive, ter acesso a essas análises de carteira e, inclusive, poder ter a sua carteira analisada, é só você se tornar membro do canal. É um precinho simbólico, só porque eu descobri que o YouTube realmente entende que quem tem mais membro, ele divulga mais, porque isso é bom pra ele, metade da receita lá do 7,90 fica pra ele, e aí ele divulga mais o canal. Então, o meu intuito com os membros é fazer o canal crescer. E aí você me honra, óbvio que você tá me honrando sendo membro, e ainda vai ganhar análise de carteira ali todo final de semana pra assistir. Pode não ser a sua, porque tem vários membros, mas sempre vai aprender coisa nova nas análises de carteira. E aí, Léo, entendi. Parece que existe um público, existe um tipo de pessoa, que pode ser que seja eu, que faz sentido ter na sua carteira apenas ETF. E pouco ETF, e pouco ETF, não é verdade? E parece que faz sentido eu não ter apenas um único ETF. Parece que me faz sentido ter ETFs para montar na minha carteira, mas dentro de um média alocação, como você mostrou ali anteriormente. Isso aqui, cara, eu tô falando do fundo do coração, porque eu quero que você seja próspero. Não é ladainha isso aqui, não. Isso é parte do meu propósito. Por isso que lá na bio do meu Instagram, tá? Pô, eu sou médico, mas descobri que salvo mais vida ensinando a galera a investir, porque a maior parte dos divórcios machuca, cara. A maior parte, 70% dos divórcios acontece por conta de problema financeiro. Eu recebi um áudio esses dias pra trás agora, de uma pessoa amiga minha, que queria ajuda pra poder organizar suas finanças pessoais, porque senão ia separar. Olha que loucura, cara. Então a carteira só de ETFs é pra você, cara, que ganha muito, mas muito dinheiro trabalhando. Sabe por quê? Se você ganha muito, mas muito dinheiro trabalhando, é muito melhor você continuar trabalhando e descansar para que no outro dia você continue trabalhando, que aí você vai acumular um tantãozão de dinheiro que você não vai precisar se preocupar com rentabilidade. Aí você joga tudo nos ETFs, os ETFs vão fazer o trabalho dele, que não é um trabalho ruim, ele vai te entregar uma boa rentabilidade. Ele só não vai te entregar a melhor rentabilidade que você poderia ter, mas eles vão te entregar uma boa rentabilidade. E aí, você trabalhando mais, sem se preocupar em ter que aprender a investir, porque querendo ou não, para você aprender a investir, você gasta um pouquinho de tempo, e aí você não precisa gastar esse tempo estudando, você passa ele trabalhando, porque sua hora é muito cara, você ganha R$300 a hora, R$400 a hora, R$500 a hora. Pô, aí você vai lá e investe tudo em VT mesmo. Até que seja só o VT, você não precisa nem montar a média de alocação, rebenta tudo em VT. Você vai aposentar tranquilo, porque você ganha muito dinheiro. O segundo tipo de pessoa que faz sentido investir em ETF é aquele tipo de pessoa que, Léo, tô nem aí, cara. Não quero estudar, tô nem aí que você vai falar, Léo. Não tô nem aí se eu poderia aposentar 5 anos mais cedo. Não tô nem aí se a minha família poderia viver melhor com a renda passiva muito melhor. Eu não tô nem aí, cara. Eu só não quero depender dos meus filhos pra cuidar de mim. Então eu quero investir pra ter uma graninha pra eu cuidar de mim e da minha esposa. Mas, cara, não, é só um pouco. Não me preocupo tanto assim, não. E aí eu quero uma coisa muito fácil, porque eu também não tenho paciência de ficar sentado na cadeira. Eu prefiro sentar no sofá pra assistir um jornal, uma novela, do que sentar na cadeira ou no próprio sofá pra assistir um vídeo no YouTube. Não quero, eu simplesmente não quero. Aí, cara, totalmente justificável. Eu não vou te julgar, não. É melhor que você invista só por ETFs do que não invista. Porque esse tipo de pessoa, se tiver dificuldade de barreira e ela não quer suportar as barreiras, ela não vai investir. Então é melhor que seja extremamente fácil mesmo. Coloca talvez até só no CDI ou no IPCA+. É isso. Você, se você for um tipo de pessoa dessa, que eu desconfio muito que não seja o público do meu canal, né? O público do meu canal normalmente é o cara que quer estudar de verdade, afinal os vídeos são longos, não é o cara mimizento, não. É o cara que quer estudar de verdade. Pra você, então, talvez não faça tanto sentido ter só ETFs. E tem um terceiro tipo de pessoa, que esse é o tipo de pessoa honesta, com caráter, normalmente muito gente boa, mas que fica muito preocupado com notícia. Então você sente medo. Você não tem tanto tempo pra estudar, porque como o próprio Warren Buffett diz, que foi inclusive o cara que eu li aqui as frases, o cara que elogiou a pessoa que tá te ensinando a investir através de ETFs. Ele mesmo disse, o risco vem da falta de conhecimento. Então se você sente muito medo por conta de uma notícia, se você sente muito medo por conta de uma volatilidade de um
ativo. Se você sente muito medo de investir na bolsa, cara, talvez para você seja melhor mesmo investir só em ETFs, porque você não quer adquirir conhecimento, ou mesmo tendo conhecimento, e aí para você chegar nesse ponto você tem que primeiro adquirir conhecimento. Léo, mas cara, eu sei tudo, adquiri todo o conhecimento, mas mesmo assim eu tenho uma percepção de risco muito grande, eu não consigo dormir, sou ansioso, não quero, não gosto. Justificado. Esses 3 tipos de pessoas pra mim tá totalmente justificado. Nunca te julgarei. Nunca. Meu papel não é aqui, na verdade, é te ajudar, dependendo daquilo que você escolher. Bom, escolhi investir em ETF. Então vamos investir da melhor forma possível? É pra isso que vai servir o próximo vídeo. Vamos montar uma carteira. Se eu fosse montar uma carteira inteligente de ETFs, como que eu montaria? Mas sinceramente, do fundo do meu coração, eu quero encerrar esse vídeo desse jeito, tá? Se você ainda não leu A Parábola dos Talentos, leia. E eu vou deixar essa aula aqui da mentoria pra vocês, tá? Quem quiser assistir. É meio forte a aula, mas quem quiser assistir, assista. Se você não honrar aquilo que Deus te dá, seja dinheiro, seja saúde, seja sua esposa, seu esposo, seja seu trabalho, seja o que for. Se você não honrar aquilo que Deus te dá, você é um mau mordomo. E a mal mordomia, que é um princípio, assim, que do mesmo dia que Deus dá, Deus tira se você não estiver preparado. Ele não quer que você quebre, lembra disso. Ele não quer que você se quebre. Então, como eu tô aqui pra te ensinar a investir, pra você aí que tava só com preguicinha mesmo, e agora eu falo olhando seus olhos, dá um zoom aí, editor. Pra você que tava só com preguicinha, procurando atalho pra poder investir sem muita complicação, vamos firmar um compromisso? Vamos estudar durante um ano estudando. Se depois de um ano assistindo os vídeos aqui do canal, e eu nem tô falando pra você entrar em mentoria, não tô falando pra você entrar em curso, nada do tipo, que é óbvio que lá você vai ter mais conhecimento, mas só com os vídeos do canal, gratuito. Durante um ano a gente estudando. Eu duvido que você vai ter a mesma percepção de risco que você tem hoje. Eu duvido que você terá a rentabilidade mediana. Eu duvido que você terá a rentabilidade mediana. Você vai estar acima da média. E eu duvido que você não vai ter satisfação de aportar bem o seu dinheiro, que você vai conseguir visualizar que você vai aposentar muito mais cedo no futuro e você vai honrar muito mais a sua família, você mesmo, o seu trabalho. E eu faço um compromisso com você aqui agora. Eu vou dar 320% de tudo que eu tenho. 100% meu, 220% de Deus, para te ensinar da melhor forma possível, para descomplicar, para que não fique complicado você investir a ponto de você ter que correr para os ETFs, só para os ETFs. Perceba, eu não falei que você não vai ter ETF na carteira, eu já te mostrei a minha carteira, vou mostrar inclusive novamente aqui para a gente acabar com esse mito, né? Porque o pessoal acha que eu sou contra, não sou contra ETFs não, eu uso os ETFs de maneira inteligente, não sou contra ações, eu uso as ações de maneira inteligente, eu não sou contra os fundos, eu uso os fundos imobiliários de maneira inteligente, eu gosto é do meu dinheiro, meu amigo, eu vou fazer o máximo para que ele multiplique o mais rápido possível. Perceba, a minha carteira de ETFs tem 3 ETFs, uma é o EVVB11, outra é o World 11, que inclusive foi o que a gente discutiu a respeito, e eu tenho um NASD 11 aqui também, todos para ativos estrangeiros. E aí, se você quiser aprender a montar uma carteira efetiva de ETFs, principalmente para aqueles 3 tipos de pessoas, que seriam as pessoas que gostariam de investir só através de ETFs, o vídeo de amanhã vai ser para você, para eu te mostrar que eu não te deixei na mão. Eu não tô aqui te falando assim, não faz sentido você investir em ETF e não quero você que... Não, na verdade é o contrário. Cara, dependendo da sua situação faz sentido, só que não é tudo isso que te falam, não é demonizado assim as outras coisas. Calma, cuidado. Vou te ensinar, inclusive, a criar uma carteira efetiva. O vídeo da manhã é isso que eu vou fazer, tá? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu espero ter te honrado. Do fundo do coração, se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo, que será excepcional.